Assista agora as principais notícias do seu clube. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E também no canal do Nicola, ele que vai apresentar para vocês as notícias. Para começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Corinthians, que desmarcou a reunião da próxima quarta-feira, aquela reunião que já causava polêmica interna por conta de uma série de debates propostos para o encontro. Entre eles, a possibilidade da reeleição para presidente do Willian Monteiro Alves vinha sendo bastante cornetado. Bora falar sobre Nenê, meio atacante do Vasco. Contrato se encerra agora no dia 31 de dezembro e ele assegurou nas últimas horas que tem a intenção de permanecer no Cruz Maltino para 2023. Ele assegura que ainda tem lenha para queimar, pode jogar por mais uma temporada. Nenê, que é pretendido por Renato Gaúcho no Grêmio. Bora falar agora sobre uma reunião no Flamengo que envolve o empresário de Dorival Júnior, o Edson Codor, com os dirigentes do Fla. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Codor, ele havia chegado na noite de quinta-feira ao Rio de Janeiro, portanto o encontro vai acontecer nessa sexta-feira e a tendência é que a renovação seja anunciada muito em breve. Para fechar o giro de notícias, Renzo Saravia, lateral direito argentino do Botafogo, não fica para a próxima temporada. Ele anda meio desanimado com as poucas oportunidades, não entra em campo desde 3 de outubro e vai se aproveitar do fim do contrato para buscar um novo interessado no Brasil ou na Argentina. Queria falar ainda que Aleph Manga renovou o seu contrato com o Coritiba, o grande destaque do Coxa ao longo do Campeonato Brasileiro. Coritiba ainda comprou 50% dos direitos econômicos dele junto ao Volta Redonda por 2 milhões de reais, mas a tendência é que o Aleph Manga seja negociado em breve com um clube do exterior. E a saideira, o Red Bull Bragantino anunciou na quinta-feira a demissão de Maurício Barbieri. Já estava certo que ele não ficaria para a próxima temporada, o Red Bull adiantou esse expediente e muita gente está especulando que o Alex, ex-técnico das categorias de base do São Paulo, pode ser contratado para o seu lugar. Formação que eu tenho é diferente. Pepa ou Ricardo Soares, 2 treinadores portugueses, são os favoritos para assumir o comando do time de Bragança Paulista. Speed Mendonça no São Paulo, Vina no Palmeiras, Lima no Corinthians, enfim, especulações envolvendo jogadores do Ceará não faltaram nos últimos dias e deve ser assim para as próximas semanas. Tudo porque o Ceará foi rebaixado e o Vovô não terá condição de manter a atual folha salarial de algo na casa dos 5 milhões e 200 mil reais. O que eu fiz? Conversei com uma pessoa que trabalha no Ceará e vou trazer a partir de agora os salários e a condição contratual dos jogadores mais desejados do Vovô. Começando pelo Vina, 31 anos de idade, ele é o atleta mais caro do futebol cearense, em bolsa 600 mil reais por mês, contrato até dezembro de 2024. Steven Mendonça, o mais desejado de todos, 30 anos de idade, salário de 350 mil reais por mês, contrato somente mais uma temporada. Nas últimas semanas, 3 times da Arábia Saudita chegaram a fazer proposta e o Ceará recusou a melhor delas de 2 milhões e meio de dólares. Lima, meio atacante, 26 anos de idade, 300 mil reais por mês de salário, é outro cujo contrato se encerra em 1 ano. Bruno Pacheco, lateral esquerdo, 30 anos de idade, 200 mil reais por mês de salário, contrato até dezembro de 2023. João Ricardo, muito bom goleiro, 34 anos de idade, está livre. O contrato se encerra agora em 31 de dezembro, ele já pode assinar com quem bem entender, como eu contei, 200 mil reais por mês de salário. Tem também o Fernando Sobral, meio atacante, 27 anos de idade, outro que vira e mexe, é cobiçado por clubes do Sul e do Sudeste, 180 mil reais por mês de salário, vínculo até dezembro de 2024. Nino Paraíba, bem mais veterano, 36 anos de idade, lateral direito, só 100 mil reais por mês de salário, tem mais 1 ano de contrato. Eric, atacante, jovem, 24 anos de idade, formado na base do Náutico, ganha só, entre aspas, 90 mil reais por mês, tem contrato por mais 1 ano. Fechando a lista de bons jogadores do Ceará que podem deixar o clube, Luiz Otávio, capitão, que em outros momentos recebeu propostas oficiais de Grêmio, Flamengo e Corinthians, tem contrato por mais uma temporada, 34 anos de idade, com um salário de 150 mil por mês. Seu companheiro de zaga, bem mais novo, Messias, 28 anos de idade, 100 mil reais por mês de salário, também contrato até dezembro do ano que vem. Bora te ajudar a entender por que o nome do Marinho passou a ser especulado em vários clubes de futebol do Brasil nos últimos dias, entre eles Cruzeiro, Bahia e Atlético Paranaense. Jogador de 32 anos de idade,
não fez uma temporada como se imaginava com a camisa do Flamengo, havia sido comprado em janeiro por 7 milhões de reais junto ao Santos, 42 partidas, 22 como titular, 20 como reserva. Só 6 gols marcados e 6 assistências, vai para o último ano de contrato com o Flamengo e se depender de parte da diretoria, não fica para 2023. A avaliação é de que o custo-benefício dele não é bom, ganha na casa dos 800 mil reais por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. E é esse valor que pode dificultar a saída do Marinho. Nem o Cruzeiro, nem o Atlético Paranaense, tampouco o Bahia serão capazes de desembolsar tanto dinheiro. Que o Flamengo está atrás de um atacante para a posição do Marinho, isso não é novidade. Entre as opções, o Arthur, do Red Bull Bragantino, é um dos alvos. Se o Flamengo avançar na contratação de um ponta, aí sim, a situação do Marinho vai ficar ainda mais complexa na Gávea, permitindo que o Flamengo tope até emprestar o jogador e ajudar com parte dos salários, mas isso não deve acontecer tão cedo. Você que se animou com a possibilidade do seu time contratando o Marinho, vai precisar esperar mais um pouco. Bora falar sobre o pacotão de reforços do Vasco. Poucos clubes brasileiros andam agitando tanto o mercado quanto o Cruz Maltino, que tem o apoio da 777 na busca por contratações. Primeiro nome oficial para 2023 já está fechado, Júnior Urso, volante de 33 anos de idade, ótimas 3 temporadas pelo Orlando City dos Estados Unidos. O acordo de rescisão com o Orlando foi fechado nessa quinta-feira, ele vem para o Brasil, passa por exames médicos e assina com o Vasco da Gama. O detalhe é que o Vasco está atrás de muitos outros jogadores. O Cruz Maltino já fez proposta ao Caxias Reysol para compra em definitivo do Pedro Raul, tem interesse no goleiro Agustin Rossi do Boca Juniors, no lateral esquerdo Juninho Capixaba, que fica livre do contrato a partir de fevereiro, tem vontade também de contratar Terans, meio atacante do Atlético Paranaense, esse bem mais caro, o Furacão quer 6 milhões de dólares, fala-se também em Oscar. Se o meio atacante conseguir a rescisão do contrato no Xangai Port, o Vasco é um dos interessados, isso sem falar em Juan Quinteiro, meio atacante colombiano que está emprestado ao River Plate, não ficará na Argentina e deverá voltar para a China. Há uma possibilidade dele ser reemprestado agora para o Vasco da Gama. Mas também existem nomes novos que ainda não haviam sido especulados na imprensa, como por exemplo o do goleiro Rafael, muito bom jogador, revelado na base do Cruzeiro, não teve tantas chances na Raposa, se mudou para o Atlético com a expectativa de jogar. Acabou que o Everson foi contratado mais ou menos na mesma época e o Rafael segue no banco de reservas, contrato longo até 2025. O Vasco fez uma sondagem, mas não apresentou proposta. Mesma situação em relação a Pedro Henrique, zagueiro revelado no Corinthians, que pertence ao Atlético Paranaense. O Furacão já disse que não faz negócio por menos do que 4 milhões de dólares. Para fechar o pacotão de reforços do Vasco, pelo menos até aqui, Alan, jogador formado na base do Vasco, que já chegou a ser avaliado em 60 milhões de euros na temporada de 2019, entre a passagem no Napoli da Itália e do Everton da Inglaterra. Nesse momento, com 31 anos de idade, pertence ao Al-Wahda, time dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, gostaria de voltar ao Vasco da Gama, entendo que ele seria uma ótima contratação. Hora de falar sobre o Palmeiras e responder uma pergunta que vários de vocês têm feito. Ferreira, atacante do Grêmio, pode ser trocado por Breno Lopes? Essa informação foi divulgada nos últimos dias por Felipe Facincani, que era meu companheiro de ESPN e agora tem um canal no YouTube. Ele trouxe a informação de que Palmeiras e Grêmio conversam em relação à possibilidade de uma troca por empréstimo com valores dos direitos econômicos fixados. Assim, se o Grêmio quisesse ficar com o Breno Lopes, já saberia quanto precisaria gastar, o mesmo valeria para o Palmeiras em relação ao Ferreira. Antes de gravar o vídeo, fui conversar com pessoas envolvidas nas tratativas e também quis levantar valores. Ferreira, por exemplo, 24 anos de idade, 2 anos mais velho do que o Breno Lopes, é muito mais caro do que o atacante do Palmeiras. O Grêmio entende que ele vale 12 milhões de euros. No Transfer Market, se você for procurar o valor do Breno Lopes, você vai encontrar algo na casa dos 2 milhões de euros. Só a partir daí você já começa a perceber que é um negócio difícil. De qualquer forma, entrei em contato com uma fonte minha no Palmeiras e ela assegurou que não existe nenhuma chance desse negócio avançar. Ferreira foi cogitado muito tempo atrás no Verdão, antes mesmo da chegada do Abel Ferreira. Desde que o português foi contratado, esse nome perdeu força e nunca mais foi especulado. De qualquer maneira, conversei com o Pablo Bueno, que é o empresário do Ferreira há bastante tempo. Pablo assegurou que não tem tratativas com o Palmeiras, ele disse mais. Garantiu que a ideia é ficar no Grêmio, recuperar o jogador para que ele possa ser vendido na janela de julho para o futebol europeu, ideia que é compartilhada pelo tricolor gaúcho.
Hora de falar sobre Roberto Justus, um dos empresários e apresentadores mais conhecidos do país. Ele deu uma entrevista nas últimas horas ao Flow, assegurando que gostaria de comprar o São Paulo, seu clube do coração. Ele disse também que tem negociações avançadas para adquirir um outro clube brasileiro. Quero trazer as frases para vocês, frases bastante importantes. A primeira delas foi a seguinte, abre aspas: eu não vou comprar o São Paulo, infelizmente, por enquanto, porque não está à venda, mas se estivesse, eu montaria uma estrutura para comprar, como estou montando para adquirir um outro time que não posso revelar agora. Só para ilustrar essa primeira frase, o Justus não pode comprar o São Paulo porque o tricolor não é uma SAF. Tenho contado para vocês sobre as enormes dificuldades para aprovação da Sociedade Anônima do Futebol dentro do Morumbi. O Justus completa: esse time que eu estou comprando é um time importante que não é de São Paulo. E ele fala sobre as SAFs. As SAFs são uma grande jogada. Nossa empresa está envolvida em uma SAF, comprando um time. Só não posso revelar porque há um sigilo contratual. Infelizmente não é o meu São Paulo. E vai ser muito difícil torcer para outro time. Se bem que não vai ter minha torcida. Graças a Deus esse time nem fica em São Paulo, então não vamos nos enfrentar nem no campeonato estadual. Não sabia que o Justus era tão São Paulino assim, a ponto de dizer que está comprando um time, mas nem vai torcer para esse time por causa da paixão pelo tricolor. Para completar, o apresentador do Flow ainda lembrou que o Abílio Diniz, que recentemente também foi entrevistado, recebeu vários pedidos para que apoiasse o São Paulo. E o Justus resolveu pegar uma carona nesse nome e disse o seguinte, abre aspas: se eu tivesse a grana do Abílio, juro que emprestaria dinheiro, com juros a troco de nada, como fizeram, por exemplo, a Leila Pereira e o Paulo Nobre no Palmeiras. E ele completa: só para comprar jogadores essa grana seria emprestada. E aí o Justus encerra essa participação, ou essa parte da entrevista, dizendo que também fala direto para que o Abílio coloque um pouco de dinheiro no São Paulo. O Justus assegura que tem muito menos dinheiro do que o antigo dono da Rede Pão de Açúcar. Bora fechar o vídeo para contar para você como o Corinthians perdeu quase todo o dinheiro que conquistou com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Você sabe que o Timão ficou com 25 milhões de reais como prêmio pelo segundo lugar. Se tivesse sido campeão, embolsaria 60 milhões de reais. Só que quase toda essa grana foi para o ralo por conta de uma dívida envolvendo o Jô. Quando o Corinthians contratou o centroavante, sabia que ele tinha um litígio com o Nagoya Grampus do Japão. O Jô saiu abandonando o time japonês, que foi à FIFA e comprovou na justiça que o Corinthians e o Jô não agiram de boa fé. O que a FIFA e a Corte Arbitral do Esporte fizeram? Determinaram o pagamento de uma dívida de quase 20 milhões de reais, sob o risco de o Jô ficar 6 meses sem poder jogar e o Corinthians impedido de contratar jogadores por 3 janelas de transferências. Só para lembrar, contei para vocês com exclusividade nessa quinta-feira que o Isidro Pita, centroavante paraguaio que pertence ao Juventude, acaba de ficar suspenso por 6 meses, exatamente porque havia deixado um clube português em 2017 e nunca ressarciu esse clube. Então até abril do ano que vem o Pita não poderá jogar. O Jô acabou dando sorte porque o Corinthians acabou bancando essa dívida, que inicialmente era de 13 milhões de reais, com juros e correção monetária se transformou em algo próximo a 19 milhões de reais. Com um detalhe importante, o Corinthians por meses tentou convencer o Nagoya Grampus a um parcelamento. O time japonês disse que não, e o Corinthians precisou gastar os quase 20 milhões de reais à vista, no ato, perdendo boa parte ou quase toda a grana do vice-campeonato. Só um detalhezinho importante, também por causa desse detalhe envolvendo o Jô e o Nagoya Grampus, o Corinthians precisou atrasar mais uma vez o pagamento para o Will Dantas, que é um empresário do Pedrinho. Ele cobra 6 milhões de euros que foram emprestados ao Timão quando da venda do Pedrinho lá atrás para o Benfica. O Will está afirmando que se não receber esse dinheiro logo, vai entrar na justiça e a dívida vai passar de 6 milhões de euros para 8 milhões de euros. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal.